Certo? Nesse vídeo aqui vai ser referente à segunda avaliação da matéria de Projeto e Análise de Algoritmos, ministrada pelo professor Dr. Álvaro Sobrinho, da UFAP, e esse é o período letivo 2020.4, período letivo excepcional, né? Meu nome é Manuel Gustavo e nesse vídeo eu vou estar apresentando um pouco sobre projeto de algoritmos. A gente vai tratar de 3 técnicas diferentes de estratégias de algoritmos, que vai ser a divisão em conquista, programação dinâmica e algoritmos gulosos. Iniciando aqui pela estratégia de divisão em conquista, nesse tipo de estratégia a gente vai ter 3 passos principais. A gente vai ter um problema inicial e a gente no primeiro passo vai estar dividindo esse problema em subproblemas. Tá? Então essa estratégia de divisão em conquista normalmente é utilizada para algoritmos recursivos. Então a gente vai estar dividindo os nossos problemas em subproblemas de forma recursiva. E esses subproblemas vão ser mais fáceis de resolver, e aí é aí que está o nosso passo 2, onde a gente vai conquistar, a gente vai resolver esses subproblemas, e após ter resolvido os subproblemas que a gente tem, a gente vai combinando esses subproblemas, voltando na pilha recursiva, né, até que a gente tenha uma solução para o problema que a gente tinha no começo. Então aqui tem uma ilustração disso que eu acabei de falar. A gente tem um problema e vai dividindo ele recursivamente em subproblemas. Não precisa ser obrigatoriamente 2 subproblemas, a gente poderia estar dividindo toda vez em 3, 4, 1000 subproblemas. E esses subproblemas vão sendo divididos em subproblemas até um certo ponto de parada. A gente vai resolver esses subproblemas que a gente tem, é a parte de conquista. E com os subproblemas já resolvidos, a gente vai unir os subproblemas, sempre respeitando para que essa união continue correta, para que no final a gente tenha uma solução geral para o problema que a gente tinha no começo. Tá? Para a gente conseguir estudar e entender melhor o algoritmo de divisão em conquista, a gente vai estar utilizando como exemplo o algoritmo de merge sort. Divisão em conquista é uma estratégia que é muito utilizada em algoritmos de ordenação, como o merge sort e o quick sort. E aqui a gente vai estar vendo a funcionalidade dele com o merge sort, né? Que é um algoritmo que ele se propõe a resolver o dado problema, né? A gente vai ter um vetor A, que vai ter uma posição inicial P, vai até uma posição final R. Como um exemplo aqui, a gente tem um vetor desordenado 6, 5, 12, 10, 9 e 1. E a gente espera que após rodar o algoritmo merge sort, a gente tenha um vetor de forma ordenada crescente. Tá certo? Aqui tem uma ilustração da execução do algoritmo do merge sort. A gente vai dar uma olhada no pseudocódigo e vai rodar a nossa própria instância do problema para a gente entender tudo passo a passo. Mas aqui a gente teria então o nosso problema, né? Um algoritmo que não está ordenado. A gente está dividindo ele em subproblemas, então dividiu o nosso vetor em 2, e aqui ele continua dividindo em 2 recursivamente até que a gente tenha um subproblema que a gente não consegue mais quebrar, né? E esses subproblemas aqui eles já estão resolvidos, né? Já que cada vetor, um vetor com apenas um elemento, obrigatoriamente ele já está ordenado, né? Então, inicia-se a partir dessa parte aqui, a parte de merge. A gente precisa estar combinando os vetores que a gente tem, os subproblemas que a gente criou, para que a gente consiga ter o problema final todo unido e resolvido, né? Então, aqui quando ele une o 5 com 12, ele tem que garantir que isso aqui está correto, de fato, ordenado, né? Então, quando ele unir aqui o 9 com 1, ele deixou o 1 na frente, né? Mais à esquerda do 9, porque o 1 tem que vir primeiro que o 9, já que a gente quer o vetor ordenado. E aqui a gente tem aqui o vetor, duas metades, 2 subproblemas do nosso vetor inicial, só que cada metade está de fato ordenada. E aí a gente tem mais um passo de merge, onde a gente une essas duas metades, cada um, o lado esquerdo está ordenado e o lado direito ordenado, tendo no final o problema que a gente tem inicial totalmente ordenado, o nosso vetor completo. Vamos dar uma olhada agora no pseudocódigo do algoritmo do merge sort. Aqui à direita eu tenho a função principal do merge sort, onde ele vai receber um vetor A, uma posição inicial P e uma posição final R, né? Então esse if aqui é o nosso ponto de parada da recursividade, porque aqui a gente pode ver que a gente faz chamadas recursivas, 2 para cada subproblema que a gente tem, para cada divisão, né, do vetor que a gente faz. Porém, ele tem que ter um ponto de parada, senão ele vai continuar dividindo, mas a gente não deveria dividir um vetor de apenas um elemento. Então o ponto de parada é exatamente esse. Quando P for igual a R, aqui, né, esse aqui só vai executar enquanto P for menor que R, né? Então quando P for igual a R, ou seja, só tem um elemento no meu vetor, ele vai da posição 1 até a posição 1, da posição 2 até a posição 2, tem apenas um elemento. A gente não entra mais dentro desse if, a gente não faz mais chamadas recursivas, então o algoritmo vai voltando na pilha de recursividade que ele gerou, né?
Então, vamos continuar aqui dando uma olhada, né? Aqui é quando ele entrou dentro do nosso if, então de fato a gente consegue dividir o nosso array em mais dois arrays. Então a gente tem que calcular metade do nosso vetor. Para isso a gente faz a soma do nosso P com o nosso R. Isso aqui é o piso, tá? Dividido por 2, a gente está querendo o piso disso aqui, tá? Então se a gente dividir 7 por 2, a gente vai querer o piso, dá 3,5, o piso vai ser 3, né? E aí a gente vai fazer com que o merge sort, a chamada recursiva do merge sort, da posição inicial até a metade que a gente calculou, e outra chamada recursiva do nosso merge sort para outra metade do vetor que a gente dividiu, que vai ser da metade mais 1 até o final, tá? E no final dessas chamadas recursivas a gente vai voltando, unindo o que a gente já separou, né? É a nossa função de merge que está aqui ao nosso lado, onde ela recebe também o nosso vetor, a posição inicial, a posição do meio e a posição final. Esse N1 e esse N2, eles são variáveis que vão conter o tamanho do vetor esquerdo e direito que a gente vai criar, contendo apenas os elementos do lado esquerdo para aquela instância e apenas os elementos do lado direito, né? Então a gente calcula aqui o Q menos P mais 1, isso aqui vai ser o tamanho de vetor que vai ter do lado esquerdo, e N2 vai ser o final menos o Q, que é a metade, que isso vai retornar para a gente o tamanho do lado direito. A gente vai entender isso melhor quando a gente estiver executando passo a passo uma instância de um problema. E aqui, esses dois fores aqui, eles estão populando os nossos arrays de esquerda e direita, respectivamente, com os elementos da esquerda para o nosso array L e com os elementos da direita para o nosso array R. Tá? Aqui a gente tem uma flag, a criação de uma flag, né? No último elemento que a gente tem para o nosso array da esquerda e array da direita, a gente está adicionando o valor de infinito. Por quê? Quando a gente estiver percorrendo o nosso vetor para fazer o merge, a união dos subvetores que a gente tem, que vão estar no lado esquerdo e lado direito, a gente precisa ter um ponto de parada, né? Quando a gente chegar no último elemento do vetor do lado esquerdo e no último elemento do vetor do lado direito. A gente não pode continuar percorrendo se não tiver mais elementos, né? E aí, para a gente não ter uma verificação aqui dentro do loop, ou até mesmo num while, que teria uma verificação, a gente está utilizando essa flag aqui, o pseudocódigo ele adotou essa flag aqui infinito, tá? E aqui a gente faz a inicialização dos contadores, I vai ser para o lado esquerdo, J vai ser para o lado direito, e aqui a gente vai ter o nosso for que vai fazer o merge. Ele começa da posição inicial e ele vai até a posição final R. Ele começa verificando se o vetor esquerdo, elemento I, na posição I, é menor ou igual que o vetor direito na posição J. Se isso for verdade, a gente vai atribuir para o nosso vetor que a gente está querendo ordenar, na posição K, que está definido aqui no loop, o elemento esquerdo, porque ele é menor, né? A gente quer sempre ordenar do menor para o maior, no caso desse algoritmo. E aí a gente incrementa o contador do lado esquerdo, que é o I. O caso contrário, a gente vai atribuir para o nosso A na posição K o elemento que vai estar no nosso vetor à direita na posição J. E claro que a gente vai ter que incrementar o nosso J também, tá? Então ele vai continuar fazendo isso quando ele estiver unindo os elementos. Vamos entender melhor esse algoritmo resolvendo uma instância aqui de um problema. A gente vai ter um vetor A com 6 elementos, 6, 5, 12, 10, 9 e 1, e a gente vai rodar ele aqui no merge sort para a gente ver o que é que vai ocorrer. Então, por ser um pseudocódigo, aqui nesse pseudocódigo, o primeiro elemento de um array é a posição 1. Normalmente, o último elemento do array vai ser a posição R, né? Se começa na posição 1, então esse aqui é o elemento 2, 3, 4, 5, 6. Então o último elemento é a posição 6, que é o tamanho do nosso array. Numa linguagem de programação aí qualquer, Python ou Java, enfim, normalmente você vai encontrar que os vetores, os arrays, eles vão ter a posição inicial começando em 0, né? Então a posição final ele vai ser o tamanho do array menos 1. E a gente não vai estar considerando dessa forma porque o pseudocódigo está começando na posição 1, mas funciona da mesma forma caso você implemente começando na posição 0. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui. A gente tem aqui a chamada do merge sort, passando o nosso vetor aqui. A posição inicial vai ser 1 e a posição final vai ser 7. Então, de fato, 1 vai ser menor que 7, ele vai entrar dentro do if e ele vai dividir o nosso vetor em 2. Como ele vai fazer isso? Ele vai ter que calcular a metade. P mais R vai dar 7, né? 1 mais 6, 7, dividido por 2, 3,5. Mas a gente está pegando o piso dessa divisão, então 3.
Por isso que a gente tem aqui o nosso 3. E aí a gente vai fazer duas chamadas recursivas do merge sort. Uma passando da posição inicial 1 até a metade, que é o 12, né? 1, 2, 3, que foi a metade que a gente calculou aqui. Então, para esses três elementos aqui. E o outro para a posição da metade mais 1, que é o quarto elemento aqui, o 10, até o final, 9, 1, 6, a posição final aqui, a gente vai enviar. Tá? Então, vamos dar uma olhada em como isso vai ocorrer. Então, a gente tem aqui o vetor inicial, a gente calculou que a metade dele é 3. Então, a gente vai fazer uma chamada recursiva para essa metade que a gente calculou aqui, que vai ser o 6, o 5 e o 12, né? Vai do primeiro elemento até a metade 3. E a gente vai entrar dentro desse merge sort aqui de novo. Ele vai fazer a verificação. A posição inicial 1, que tem o valor 1, é menor do que o nosso R. Qual é o R que a gente tem aqui? Vai ser o Q igual a 3, né? Porque quando a gente chamou, a gente passou o nosso Q aqui. Nessa instância dessa chamada aqui, o R vai ter o valor que a gente passou, que é o 3. Então, de fato, 1 vai ser menor que 3. Ele vai entrar aqui e ele vai dividir esse nosso vetor em 2. Ele vai fazer a soma de P, que é 1, mais R, que é 3, 4, dividido por 2, então o nosso Q vai ser 2. E aí a gente vai dividir o nosso vetor aqui em 2. Vai fazer mais uma chamada recursiva, dividindo o nosso problema em mais um subproblema, onde vai ter que essa chamada recursiva aqui vai enviar o vetor da posição 1 até a posição 2, que a gente calculou aqui, então vai ser o 6 e o 5. E a outra chamada recursiva vai ser da posição Q, que é 2 mais 1, 3, até o nosso R, que é 3, ou seja, com apenas o elemento 12 aqui. Né? A gente consegue ver isso aqui de novo. E aí ele continua aqui dentro, nas chamadas recursivas. Mais uma vez, ele entrou aqui dentro do merge sort, ele fez o cálculo, a verificação. P vai ser 1, R foi enviado, foi o 2, então 1 de fato é menor que 2. Ele vai entrar dentro do nosso if, ele vai calcular a metade, vai ser 1 com 2, 2 dividido por 2, 1, por isso que o nosso Q aqui é 1, e ele vai enviar, chamar novamente o nosso merge sort, para a metade que a gente calculou, da metade do array que a gente calculou, então da posição inicial 1 até 1, ou seja, apenas com esse elemento aqui, e outra chamada recursiva para outra metade do array, que vai ser da posição 1 mais 1, 2, até o nosso R, que também foi 2, aqui, para a posição 5. Vejamos aqui da mesma forma. E aí a gente pode ver que para esses subproblemas aqui, ele não vai mais poder fazer divisões, porque essa verificação aqui não vai mais passar. Quando a gente chamar o merge sort para essa posição 6 aqui, ele vai ter que o P vai ser igual a 1 e que o R vai ser igual ao que foi passado, né? Que foi igual a 1 também. Então, P é igual a R nessa chamada aqui, dessa instância aqui. Então, ele não vai entrar dentro desse merge sort. O que vai ocorrer é que ele vai voltar na pilha de recursividade, né? Ele já tinha executado essa linha, então ele vai voltar para essa função aqui, para a instância dessa função aqui, onde ele vai executar a próxima linha. Então, ele vai executar essa linha aqui, onde ele vai fazer a execução desse merge sort aqui. E aí, da mesma forma também, quando ele chegar nessa parte aqui, ele não vai mais conseguir dividir esse vetor em 2, porque não vai passar mais nessa verificação. Aqui o P vai ser igual à posição 2 e o nosso R também vai ser igual à posição 2, né? Porque vai ser o Q mais 1, que era 1, mais 1, 2, e o nosso R, que era 2, né? Tem dois elementos nesse array aqui. Então, ele não vai conseguir passar por esse if. Então, ele vai voltar também, da mesma forma aqui, para essa instância da função, onde ele tinha parado nessa linha aqui do merge sort, né? Essa é a segunda chamada do merge sort para a outra metade, e agora ele vai executar o merge. E para ele executar o merge, eu botei aqui a função para a gente ver como que ele vai executar isso aqui, mas aí vai ser chamado merge, passando na posição inicial P, que vai ser 1, Q, que para essa instância vai ser 1 também, e o R, que para essa instância vai ser 2, né? A gente tem que lembrar que esse merge está sendo executado nessa instância aqui, onde o Q valia 1 e o R valia 2. Ele vai calcular o tamanho do vetor da esquerda, que a gente tem que ver aqui que tem que ser apenas um elemento, né? E de fato, Q, que vale 1, menos P dá 0, 1 menos 1, 0, mais 1, 1. Né? Então, nosso array da esquerda, ele calculou que vai ter apenas um elemento. Nosso array da direita vai ser 2, R é 2, menos Q, que é 1,
Da 1 também, de fato, nosso array da direita também tem um elemento. Ele vai popular o nosso array da esquerda, vai receber o 6, e o nosso array da direita vai receber o 5. Aqui as flags que eu falei, os contadores, e vamos entrar dentro do nosso loop. Então, para cá, iniciando em P, que vai ser 1, ou seja, a primeira posição, até R, que é 2 nessa instância do merge, ele vai começar fazendo a verificação de se o vetor que a gente tem na esquerda, na posição I, e esse é o contador está em 1, então na primeira posição do nosso vetor da esquerda, ou seja, o nosso 6, que é o primeiro elemento e único, no caso, do nosso vetor da esquerda, for menor igual ao primeiro elemento também do vetor da direita, então ele vai fazer essa troca aqui. Mas isso não é verdade, né? 6 não é menor ou igual a 5, então ele vai entrar no nosso else, onde ele vai atribuir ao nosso vetor que a gente quer ordenar na posição K, que está começando aqui como 1, o valor de R na posição 1, que é o nosso 5, né? Então ele vai começar dizendo que o primeiro elemento do nosso A vai ser 5. E ele incrementa o nosso J, que é o contador da direita. Então, na próxima execução do nosso for, a gente vai ter que o nosso K vai ser igual a 2, né? Que é o valor que a gente tem aqui em R. E aí ele vai verificar o vetor que a gente tem na primeira posição, já que não foi incrementado, ou seja, ainda é o nosso 6, é menor ou igual ao vetor que a gente tem, ao elemento que a gente tem no vetor direito na posição J, que tinha sido incrementado. Então ele é o último elemento, e o último elemento a gente setou como uma flag aqui, infinito. Então isso vai ser verdade, né? O 6 vai ser menor ou igual que infinito. Então a gente chegou no último elemento, então a gente vai só copiar agora o elemento 6 para o nosso vetor K. Então a posição 2 vai ficar com o 6. E a gente vai ter aqui 5 e 6. O merge foi de fato executado corretamente. Agora a gente está voltando na chamada recursiva, né? Já foi executado o merge aqui, então ele voltou agora para essa chamada aqui, né? As chamadas recursivas vão sendo chamadas e depois elas vão voltando, não é? Então aqui vai ocorrer o merge sort do vetor para essa metade aqui, né? A gente dividiu esse vetor aqui de 3 elementos em 2, uma metade ficou com 6 e 5, a gente foi executando as chamadas recursivas e depois voltando na pilha recursiva, e esse daqui executou a sua chamada recursiva também no merge sort. Da mesma forma, um vetor com apenas um elemento não vai ter mais como ser dividido, então ele vai chegar na parte de merge. Então por isso que eu puxei aqui o nosso 12, tá? E aí ele vai fazer o merge entre o vetor metade da primeira posição até a metade que ele calculou aqui nessa instância aqui foi o 2, e a outra metade, que é a posição 3, que é o nosso 12, tá? Então a mesma execução do merge sort, do merge que a gente fez aqui. Vai calcular o nosso tamanho para o vetor da esquerda, que a gente está vendo aqui que tem que ser 2, né? Tem 2 elementos, e de fato o nosso Q aqui para essa instância vai ser 2, menos o P, que é 1, vai ser 1, mais 1, 2. Então o N1, o lado esquerdo, vai ter 2 elementos, correto, né? O N2 aqui vai ser R, que é 3, já que tem 3 elementos aqui nessa instância, onde foi chamado esse merge. Ele vai ser 3, menos a metade, que é 2, vai dar 1. Então, de fato, um elemento aqui para o vetor da direita. Vai popular esses vetores e vamos já continuar aqui na execução do nosso for. Ele vai fazer o seguinte, vai verificar se o vetor da minha esquerda, o primeiro elemento desse vetor da minha esquerda, que é o 5, é menor do que o primeiro elemento do meu vetor da direita, que é o 12? Sim. Então, atribua ao nosso vetor na posição inicial o vetor inicial do vetor esquerdo, o elemento inicial do vetor esquerdo, e incremente o nosso contador esquerdo. Então a gente vai ter aqui o nosso 5 sendo atribuído, tá? Segunda execução do for, ele vai verificar se o nosso 6 agora, né, porque o i tinha sido incrementado, então se o L2 é de fato menor que o RJ, e o RJ continua sendo o 12, porque o J não foi incrementado. E de fato o 6 vai ser menor que o 12, então ele vai fazer a mesma coisa que antes, vai adicionar o 6 aqui. É que isso aqui fica na frente, tá meio ruim, né? E vai incrementar o nosso i, tá? Então, próxima execução do for, ele vai verificar se o último elemento do meu vetor da esquerda, que vai ser essa flag aqui infinito,
é menor ou igual que o meu elemento 12, porque o j até agora não foi incrementado. Isso não é verdade, o infinito não é menor ou igual que o elemento 12, então ele vai entrar no nosso else, onde ele vai atribuir o 12 para o nosso vetor e vai incrementar o nosso j, acabando com a execução do nosso for. E agora que essas chamadas recursivas foram completas, ele está voltando aqui na pilha recursiva e ele vai fazer a execução desse lado aqui, né? O merge sort ele foi executando, partindo daqui de cima, ele executou essa linha aqui para essa metade aqui, 6, 5 e 12, e aí o 6, 5 e 12 se dividiu em 6 e 5, que dividiu em 6, que depois se dividiu em 5, que a gente fez um merge para o 5 e 6, que depois a gente fez um merge para que dividiu aqui o nosso 12, não conseguiu dividir mais, aí depois a gente fez um merge do nosso 5 e 6 com o 12, e aí ele vai voltando aqui na pilha recursiva, agora para fazer o merge sort desse lado direito. E aqui a ideia é a mesma, tá? Eu vou pular essa parte, mas é exatamente a mesma estratégia, é o mesmo código, ele foi dividindo até não poder mais, até o P for pelo menos igual a R, e aqui a gente vai fazer então a partir do merge, tá? Ele concluiu aqui que os elementos vão ser 10, 9 e 1. Então ele vai, agora que ele já dividiu no máximo que ele pôde, esse lado direito, ele vai fazer o merge. Então, partindo daqui, onde ele tinha o 10 e o 9, quando ele for fazer o merge, o 9 vai ficar ao lado esquerdo do 10, ele vai fazer aqui depois o merge desse lado esquerdo, que é o vetor 9, 10 com 1, vai ficar um 9, 10, e a gente vai ter o seguinte vetor, né? O lado esquerdo vai estar totalmente ordenado, o lado direito vai estar totalmente ordenado, e a gente vai ter apenas o último merge, que foi chamado por essa instância aqui de cima, que vai unir o nosso lado esquerdo com o lado direito, né? E aí a mesma execução que a gente já tinha feito aqui, isso vai retornar para a gente o vetor 6, 5, 12, 10, 9 e 1 totalmente ordenado. A gente dividiu o nosso vetor em subproblemas, que seriam vetores menores. A gente está sempre dividindo por 2 no caso do merge sort, então a gente sempre divide o nosso vetor em 2 subvetores, em 2 vetores, e até que a gente não consiga mais dividir esses vetores em 2. Depois a gente vai unindo esses vetores de forma que eles estejam de forma ordenada, até que no final a gente consiga unir as duas metades que a gente tem, que já vão estar ordenadas, no nosso vetor inicial de forma ordenada, tá bom?